Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduarda e hoje então, como vocês viram pelo título do vídeo, eu quero dar continuidade aos meus comentários sobre a trilogia de Mistborn, dessa vez falando então sobre o Poço da Ascensão. Esse vídeo vai ter spoilers do final de O Império Final e assim, spoilers muito pesados, então se você tá aqui por curiosidade para saber como a história vai se desenrolar, mas não leu o primeiro volume ainda, eu recomendo que você não assista, porque realmente, assim, são spoilers que vão estragar a sua experiência. E se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que você vá assistir a resenha do primeiro volume e ler o primeiro volume antes de assistir esse vídeo, por causa dos spoilers. Lá no final do primeiro volume, o Kelsier morre, porque fazia tudo parte de um plano dele para derrotar o Senhor Soberano e, de certa forma, dar esperança ao povo, né? Aquele final maravilhoso de um Império Final foi, sim, incrível, incrível, incrível. Então, depois de tudo isso que acontece, os membros restantes da gangue do Kelsier, eles assumem postos no novo governo de Luthadel. O Eland Venturi, ele vai assumir como rei, a Vin vai atuar como a guarda-costas barra assassina dele, e o resto do pessoal vai assumir funções administrativas, militares, estratégicas e, enfim, várias outras. A gente descobre que de todos os membros da gangue do Kelsier, que eu preciso ler porque eu não lembro de todos, o Han, o Trevo, o Fantasma, o Dixon, eles todos estão trabalhando, mas o Brisa é um que tá desaparecido, mas até aí tudo bem. Só que daí a gente descobre que, por questões políticas, depois do conflito do primeiro volume, do final do primeiro volume, muitos nobres que fugiram de Luthadel estão querendo voltar para então tomar o poder da cidade, que seria então a cidade mais importante de todo o Império Final. E uma dessas pessoas é então o pai do Eland Venturi, o Straff Venturi, nome horroroso. Além de importância política e administrativa, correm rumores que o Senhor Soberano ele tinha um estoque de Atium, que é um metal usado pelos alomânticos, né, pelos nascidos da bruma, para então elevar todos os seus poderes a outro patamar, porque o nascido da bruma que tem o Atium consigo e usa ele geralmente vence todas as batalhas. Mas o Elend, então, que assumiu o posto de rei, ele não é visto como um rei muito muito prático e muito efetivo, de certa forma, porque ele está muito mais voltado para a teoria política. Então, as teorias do Eland, né, que são muito mais filosóficas, elas funcionam, mas na prática é muito diferente. Então, ele é extremamente inteligente, ele cria todo um parlamento e um estatuto que impediria que o novo rei conseguisse concentrar muito poder nas próprias mãos, mas falta nele uma figura de autoridade, um certo carisma e uma certa agressividade para então ser o líder de Luthadel, né, o novo líder. A escravidão Sky, então, ela foi abolida também como uma das medidas do Eland, então quer dizer que agora, dentro desse parlamento, eles possuem nobres comerciantes e Skás comerciantes, mas ainda assim a gente encontra um lugar com muita instabilidade política. Como o pai do Eland Venturi, ele tá no lado de fora de Luthadel, esperando que o Eland ele se renda para que ele não tenha que invadir e matar todo mundo. Eles estão, então, correndo contra o tempo, tentando pensar num plano para lidar com isso, dar um jeito nisso. Além de tudo isso, toda essa questão envolvendo a cidade, no final do primeiro volume, o Senhor Soberano, antes de morrer, avisa a Vin que o que ela estava fazendo ali era basicamente condenar todo mundo à morte, mas ela não sabia exatamente o que isso significava, porque aparentemente o Senhor Soberano era o único que conseguia conter um mal que ele não especificava o que era. E depois desse 1 ano da morte do Senhor Soberano, a Vin e as outras pessoas começam a perceber que as brumas estão tendo um comportamento um pouco estranho, como não sumir mais durante a luz do dia e até mesmo matar pessoas. E relembrando as palavras que o Senhor Soberano disse para ela antes de morrer, a Vin começa então a pensar sobre isso, a pesquisar sobre isso, e pensa que talvez tudo isso esteja relacionado ao Poço da Ascensão. A história aqui ela vai começar tensa então, porque no final do primeiro volume a gente termina ele com uma falsa sensação de que agora tudo está bem. Mas quando a gente começa esse volume, a gente vê que não deu tempo das coisas de fato ficarem bem, porque passou só 1 ano, e 1 ano em tempo de organização de uma cidade é quase nada, né? É muito trabalho e poucos resultados. E toda a situação que envolve o Straff Venturi do lado de fora dos muros de Luthadel com um exército muito maior e muito mais preparado deixa a gente realmente assim, ó,
o que vai acontecer. Porque dentro de Luthadel a situação não tá muito boa, né? É uma cidade que recém estava se organizando, então, política e economicamente de novo, né? Se reorganizando, já que a escravidão foi abolida. Então, tem que ver toda a questão de, vamos tornar esses SCAs assalariados, vamos continuar fazendo negócio com os comerciantes ali de dentro, ou vamos conversar com outros nobres que saíram da cidade, vamos receber investimento, vamos, enfim, toda uma questão política e econômica que não deu tempo deles se organizarem para isso, para nada. E também é bem possível que, como a gente sai do primeiro volume de Mistborn muito apegados ao Kelsier, que é uma figura muito carismática, que é um líder muito presente e tudo mais, a gente fica se questionando como que o grupo, que é tão dependente dos planos e do carisma do Kelsier, vai lidar com essa situação agora. Como é que eles vão lidar com isso sem a liderança dele? Né? Então, é outra questão também para ver como a figura do Kelsier ficou marcada e ao longo desse volume aqui, ela segue sendo muito presente, principalmente nos questionamentos do Eland Venturi. E o Eland, ele fica então incomodado com isso, ele fica a todo momento se comparando ao Kelsier, porque ele é novo nessa questão de líder, ele inexperiente também, e o Kelsier, ele meio que vai funcionar como o ponto em que ele vai se comparar constantemente. Vai ser a referência dele ao longo de toda a história, chega até a ficar um pouco chato, porque a gente vê que ele tem muitos problemas de autoestima por causa disso, ele duvida muito de si, da sua capacidade. Então, a gente vê um desenvolvimento do Eland Venturi para enxergar qualidades que existem nele que tornam ele um bom líder. E um líder diferente do Kelsier, mas nem por isso pior. É nesse contexto, então, de ajudar o Eland que surge uma personagem muito, muito legal, que agora eu já até esqueci o nome dela, porque faz tanto tempo que eu li, mas eu acho que é Tywin, e ela é uma... Ela é do mesmo povo que o Zazed, ou Saced, não sei como vocês gostam de pronunciar, mas eu falo Zazed, e ela é uma estudiosa de biografias de grandes líderes, então ela é a pessoa certa para ajudar o Eland, e é muito engraçado a interação dos dois, sabe? Como que ela começa a educar ele, como que ela explica o que grandes líderes fizeram, e é muito interessante. Com a questão da Vin e do Eland Venturi, eles agora são um casal, né? Depois do final do primeiro volume, eles aparentemente se resolvem, porque eles têm sentimentos fortes um pelo outro. Eles viram casal e agora existe o desenvolvimento deles também como indivíduos, mas como casal, porque vai começar então uma série de questionamentos da parte dos dois, que é, será que eu sou bom o suficiente para ele ou para ela? Será que eu faço o suficiente para ele ou para ela? Será que não é melhor que ele ou ela fique com alguém mais parecido, né, mais compatível? Então, eles têm umas crises de identidade como casal e como indivíduo. O mais o Eland por ele estar numa posição de líder, mas a Vin também tem essas dúvidas, porque ela não sabe exatamente se ela quer ser uma nascida da bruma fodona ou se ela quer usar vestidos, assim, o que é um questionamento que eu fiquei, minha filha, use os dois, sabe? Não fique perdendo seu tempo com problemas menores, tá? Vamos resolver as coisas fáceis, usa vestido e seja uma nascida na bruma. E vai existir um personagem específico que vai surgir nesse contexto, que é um personagem que eu acho que ele não é citado em nenhum momento do primeiro volume. Então ele surge como um personagem novo e ele vai trazer mais instabilidade para a relação da Vin e do Eland, e como que a Vin se enxerga como nascida da bruma. E eu já vou adiantar que eu não gostei muito desse personagem, eu não gostei da forma como ele foi inserido, eu achei uma novela mexicana, o papel que o personagem teve, não gostei muito. E, bom, é isso, não posso falar muito mais, mas eu não gostei muito, assim, quem for ler vai saber de quem eu tô falando. A gangue do Kelsier, eles não recebem muito desenvolvimento, de novo, mas com uma exceção do Brisa, ele recebe um pequeno desenvolvimento, uma pequena pontinha ali, eles aparecem mais, eu acho, na verdade acho que eles aparecem quase a mesma quantidade de tempo que no primeiro volume, mas sem muito desenvolvimento. O que mais recebe desenvolvimento, como eu disse, é o Brisa, e ele é interessante o arco dele, sabe? Dá um pezinho dramático para o que acontece no final desse volume com ele. Diferentemente de outros personagens, o final não teve tanto peso quanto o final do Brisa, porque eles não foram desenvolvidos.
O desenvolvimento da história, num geral, ele é mais lento do que o do primeiro volume e é um pouquinho mais arrastado, talvez, mas não quer dizer que torne a história ruim, só quer dizer que o Brandon Sanderson, ele tomou um certo cuidado para desenvolver todo esse arco envolvendo o Straff Venturi invadindo Luthadel, né, tentando invadir Luthadel, e também a questão das brumas. Então eram dois arcos que estavam correndo juntos e ele tinha que lidar com os dois, só que obviamente um recebe mais atenção que o outro. A Vin, ela acabou me irritando em alguns momentos, porque ela é tão inteligente para umas coisas e tão burra para outras coisas que eu fiquei, mulher, eu vou entrar aí e vou ter que te dar umas porradas. Agora, as últimas 100 páginas desse livro aqui, gente, foi surto atrás de surto, assim, ó, eu duvido você pegar e não conseguir parar de ler. Eu duvido você pegar e conseguir parar de ler no meio. Porque assim, é acontecimento atrás de acontecimento. E eu fiquei, Brandon Sanderson, pague minha terapia, depois desse final. E aí, eu assisti a live da Tamires do Resenha dos Sonhos. E a minha percepção do final mudou um pouco. Quando eu acabei de ler o livro, eu tinha amado o final. Assim, ó, essas últimas 100 páginas do livro, 5 estrelas. Aí eu fui assistir a live da Tamires do E daí eu assisti a live da Tamires, né, que quem tá organizando essa leitura coletiva de Mistborn é ela e a Maíra. E aí eu acabei notando coisas que talvez eu não goste tanto no terceiro volume, né? Elas fizeram alguns comentários com spoilers, evidentemente. E aí eu parei pra pensar e fiquei, realmente, talvez o final não tenha sido dos melhores, assim. Fiquei pensativa, que talvez a decisão que o Brandon Sanderson tomou no final desse volume vai interferir em O Herói das Eras de uma forma que eu não vou querer, assim, porque até antes do final deste volume, o Brandon Sanderson estava focado em fazer uma coisa, né? E aí depois desse final, parece que ele vai focar em outra coisa, sabe? Sendo que ele poderia muito bem continuar focando na primeira coisa que ele apresentou no primeiro volume e seguir até o final. Eu não sei se vai fazer muito sentido, isso que eu acabei de falar, mas é tipo isso, assim. Ai, não sei como falar isso sem spoilers, mas enfim, é isso, tá? Eu já comecei a ler o terceiro volume, O Herói das Eras, e eu tô lendo bem devagar, assim, porque eu não quero ir com muita expectativa depois da decisão do Brandon Sanderson no final desse volume. Mas, no geral, assim, eu gostei muito, muito de O Poço da Ascensão. O Mistborn, ele tá sendo uma experiência incrível, assim, o mundo é muito cativante, eu adoro essa história, eu não vou parar de ler por causa disso, né? Pode ser que eu não goste do final do Herói das Eras, pode ser, mas aí eu vou ler tudo pra poder, né, saber se eu gostei ou não. E pra esse volume aqui, eu dei, então, 4 estrelas, por causa desse desenvolvimento mais arrastado, assim, essa história que eu achei que se arrastou muito mais do que no primeiro volume, que é mais fluido. Agora eu queria pedir pra você que já leu o Poço da Ascensão comentar aqui embaixo o que você achou, qual a nota que você deu pro livro, e se você for comentar alguma coisa com spoilers do primeiro volume, faz a sinalização ali que tem spoilers, tá? E foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.